Sexta parte. Fazia 3 anos que eu concluíra o tratado que compreende todas essas coisas e que havia iniciado a revê-lo, com o intuito de entregá-lo a um editor, quando fiquei sabendo que pessoas, a quem respeito e cuja autoridade sobre minhas ações não é menor que a minha própria razão sobre os meus pensamentos, não haviam concordado com uma opinião física publicada pouco antes por alguém, opinião com a qual não afirmo que eu concordasse, mas que nada notara nela. Antes de a criticarem, que pudesse considerar nociva à religião ou ao Estado, nem, consequentemente, que me impossibilitasse de escrevê-la. Se a razão tivesse me convencido a fazê-lo, e isso me fez temer que se encontrasse da mesma maneira, alguma entre as minhas em que eu me tivesse equivocado, apesar do grande cuidado que sempre tomei em não dar acolhida a novas opiniões das quais não pudessem demonstrar muita exatidão e de não escrever nenhuma que pudesse acarretar o juízo para qualquer pessoa. O que foi suficiente para me obrigar a mudar a decisão que eu tomara de publicá-las, pois, apesar de as razões pelas quais eu a tomara anteriormente fossem muito fortes, minha inclinação, que sempre me levara a detestar o ofício de fazer livros, me guiara imediatamente a encontrar muitas outras para dispensá-la. E essas razões, de uma parte e de outra, são tais que não apenas tenho aqui algum interesse em expressá-las, como talvez o público também o tenha em conhecê-las. Jamais dei muita atenção às coisas que provinham do meu espírito, e à medida que não colhi outros frutos do método que emprego, exceto que fiquei satisfeita em relação a algumas dificuldades que dizem respeito às ciências especulativas, ou então que tentei pautar meus hábitos pelas razões que ele me ensinava, não me considerei obrigada a nada escrever acerca dele, pois, no que se refere aos hábitos, cada qual segue de tal maneira a sua própria opinião que se poderia encontrar tantos reformadores quanto são as cabeças, se fosse permitido a outros, além dos que Deus estabeleceu como soberano dos povos, ou então aos que concedeu suficientemente graça e diligência para serem profetas. Tentar mudá-los em algo e, apesar de que minhas especulações me agradassem muito, pensei que os outros também tinham as suas, que lhe agradariam talvez mais. Porém, apenas adquiri algumas noções gerais concernentes à filosofia e, começando a comprová-las em várias dificuldades particulares, percebi até onde podiam conduzir e, quando diferem dos princípios que haviam sido utilizados até o presente, considerei que não podia mantê-las escondidas sem transgredir a lei que nos obriga a procurar. No que depende de nós, o bem geral de todos os homens, pois elas me mostraram que é possível chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida e que, em lugar dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, é possível encontrar-se uma outra prática mediante a qual, conhecendo a força e as relações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus, de todos os outros corpos que nos cercam, tão claramente como conhecemos os vários ofícios de nossos artífices, poderíamos utilizá-los da mesma forma em todos os usos para os quais são próprios e assim nos tornar como senhores e possuidores da natureza. O que é de desejar não apenas para a invenção de uma infinidade de artifícios que permitiriam usufruir, sem custo algum, os frutos da terra e todas as comodidades que nela se encontram, mas também, principalmente, para a conservação da saúde, que é, sem dúvida, o primeiro bem e a base de todos os outros bens dessa vida. Pois mesmo o espírito depende tanto do temperamento e da disposição dos órgãos do corpo que, se é possível encontrar algum meio que torne comumente os homens mais sábios e mais hábeis do que foram até aqui, creio que é na medicina que se deve procurá-lo. É verdade que aquela que é agora empregada possui poucas coisas cuja utilidade seja tão notável. Porém, sem que eu tenha intenção alguma de desprezá-la, tenho certeza de que não existe ninguém mesmo entre que a professe, que não confesse que tudo quanto nela se sabe e é quase nada se comparado com a falta de saber, que poderíamos por nós
a salvo de grande número de doenças, quer do espírito, quer do corpo, e talvez até mesmo da debilidade decorrente da velhice. Se possuíssemos suficiente conhecimento de suas causas e de todos os remédios de que a natureza nos dotou. Ora, tendo a intenção de empregar toda a minha vida na pesquisa de uma ciência tão necessária e havendo encontrado um caminho que se me afigura tal que se deve infalivelmente encontrá-la, se o seguirmos, exceto se disso sejamos impossibilitados, ou pela breve duração da vida, ou pela falta de experiências, julguei que não havia melhor remédio contra esses dois impedimentos, a não ser comunicar com fidelidade ao público o pouco que já tivesse descoberto, e convidar os bons espíritos a empregarem todas as suas forças para ir além, contribuindo cada qual com acordo com sua inclinação e capacidade, para as experiências sejam necessário realizar e comunicando ao público todas as coisas que aprendesse para que os últimos começassem onde os precedentes houvessem acabado e assim, somando as vidas e os trabalhos de muitos, fôssemos todos juntos muito mais longe do que poderia ir cada um em particular. Percebera também a respeito das experiências que elas são tão mais necessárias quanto mais avançadas estivermos no conhecimento, pois no início mais vale servir-se apenas das que se apresentam por si mesmas aos nossos sentidos e que não poderíamos ignorar desde que lhes dediquemos o pouco que seja de reflexão, em vez de procurar as mais raras e complicadas. A razão disso é que essas maneiras mais raras muitas das vezes nos enganam, quando se conhece ainda as causas das mais comuns e que as circunstâncias das quais dependem são quase sempre tão específicas e tão pequenas que é muito penoso notá-las. Mas a ordem que guardei nisso foi a que, em princípio, procurei encontrar os princípios ou as causas primeiras de tudo quanto existe ou pode existir no mundo sem nada considerar, para tal efeito senão Deus, que o criou, nem tirá-la de outra parte, salvo de certas sementes de verdades que existem naturalmente em nossas almas. Em seguida, examinei quais são os primeiros e os mais comuns efeitos que se podem deduzir dessas causas. E parece-me que por aí encontrei céus, aços, uma terra e também acerca da terra, água, ar, fogo, minerais e algumas outras dessas coisas que são as mais triviais de todas as coisas e as mais simples e, consequentemente, as mais fáceis de conhecer. Depois, quando quis descer às que eram mais específicas, apresentaram-me tão variadas que não acreditei que fosse possível ao espírito humano distinguir as formas ou espécies de corpos que existem na Terra, de uma infinidade de outras que poderiam nela existir, se fosse a vontade de Deus aí colocá-las, nem por conseguinte torná-las de nosso uso, a não ser que busquem as causas a partir dos efeitos e que se recorra a muitas experiências específicas. Como consequência disso, repassando meu espírito sobre todos os objetos alguma vez se ofereceram aos meus sentidos, atrevo-me a dizer que não observei nenhum que eu não pudesse explicar muito comodamente por meio dos princípios que encontrara. Mas é necessário que eu confesse também que o poder da natureza é tão amplo e tão vasto e que esses princípios são tão simples e tão gerais que quase não percebi o único efeito especializado que eu já não soubesse, se possível, deduzi-lo daí de várias formas diferentes, e que a maior dificuldade é, comumente, descobrir de qual dessas formas o referido efeito depende. Pois, para tanto, não conheço outro meio, a não ser o de procurar novamente algumas experiências tais que o resultado não seja o mesmo, se explicado de uma dessas maneiras e não de outra. Afinal de contas, encontro-me agora num ponto em que me parece ver muito bem qual o meio a que se deve recorrer para realizar a maioria das que podem servir para esse efeito. Mas vejo também que são tais e em tão grande número que nem as minhas mãos, nem a minha renda, ainda que eu possuísse 1000 vezes mais que possuo, bastariam para todas. De maneira que, à medida de que agora em diante tiver
comodidade de realizá-las em maior ou menor número, avançarei mais ou menos no conhecimento da natureza. Fato que prometi a mim mesmo tornar conhecido pelo tratado que escrevera e mostrar tão claramente a utilidade que daí podia resultar para o público, que obrigaria a todos aqueles que desejam o bem dos homens, ou seja, todos aqueles que são em verdade virtuosos e não apenas por hipocrisia, nem apenas por princípio, tanto a comunicar-me as que já tivessem realizado, como me ajudar nas pesquisas que ainda há por fazer. A partir de então, porém, ocorreram muitas razões que me fizeram mudar de opinião e pensar que deveria continuar escrevendo todas as coisas que considerasse de alguma importância conforme fosse descobrindo sua correção, e proporcionar-lhe o mesmo cuidado que se desejasse mandar publicá-las. Quer para ter mais oportunidades de melhor analisá-las, porque não há dúvida de que se tem mais cuidado com um pensamento que deva ser visto por muitos do que com o que se faz apenas para si próprio, e frequentemente as coisas que se me afiguram verdadeiras quando comecei a concebê-las pareceram-me falsas quando decidi colocá-las no papel. Quer para não perder oportunidade alguma de beneficiar o público, se é que disso sou capaz, quer para, se meus textos possuem algum valor, os que tiveram em mãos depois de minha morte possam utilizá-los como for mais conveniente, mas que não deveria de maneira alguma consentir que fossem publicados durante a minha vida, a fim de que nem as objeções e as controvérsias a que estariam talvez sujeitos, nem mesmo a reputação, qualquer que ela fosse, que me pudessem proporcionar, me dessem a menor ocasião de perder o tempo que pretendo empregar em instruir-me, pois, apesar de ser verdade que cada homem deve procurar, no que depende deles, o bem dos outros, o que é propriamente nada valer, o não ser útil a ninguém, é verdade também que os nossos cuidados devem estender-se para mais longe do tempo presente, e que convém omitir as coisas que talvez redundem em algum proveito aos que estão vivos, quando é com o propósito de fazer outras que serão mais úteis aos homens do futuro, porque realmente quero que se saiba que o pouco que aprendi até agora não é quase nada em comparação com o que ignoro, e que não desanimo de poder aprender. Pois acontece quase a mesma coisa aos que descobrem paulatinamente a verdade nas ciências, que aqueles que, começando a enriquecer, têm menos dificuldade em realizar grandes aquisições do que tiveram antes, quando mais pobres em realizar outras muito menores. Ou então pode-se compará-los aos comandantes do exército, cujas forças costumam crescer na proporção de suas vitórias e que necessitam de mais habilidades para se manter depois de ter havido perdido uma batalha, do que possuem depois de vencê-la para conquistar cidades e províncias, pois é verdadeiramente dar batalhas o procurar vencer todas as dificuldades e os erros que nos impedem de chegar ao conhecimento da verdade, e é perder o dar recolhida, a qual falsa opinião acerca de uma matéria um pouco geral e importante. Em seguida, é necessário muito mais habilidade para retornar ao mesmo estado que se encontrava antes do que para realizar grandes processos, quando já se tem princípios que sejam seguros. No que me diz respeito, se deparei precedentemente com algumas verdades nas ciências e espero que as coisas contidas nesse volume levarão a algum lugar que descobri algumas, posso dizer que não passam de consequências e dependências de 5 ou 6 dificuldades principais que superei, e que considero outras tantas batalhas em que a sorte esteve ao meu lado. Não recearei afirmar que creio em ter a necessidade de ganhar somente mais 2 ou 3 semelhantes para levar totalmente a termos meus projetos, e que minha idade não é tão avançada que, de acordo com o andamento normal da natureza, não possa ainda dispor de tempo suficiente para tal efeito. Mas creio estar tanto mais obrigado a economizar tempo que me resta, quanto a maior esperança de poder bem utilizá-lo. E teria, sem dúvida, muitas oportunidades de perdê-lo, se publicasse os fundamentos da minha física, pois, apesar de serem quase todos tão evidentes que basta entendê-los para os aceitar e não haver nenhum de que não acredite poder da demonstração, é impossível que estejam
concorde com todas as diferenças de opinião dos outros homens, supondo que seria muitas das vezes desviado pelas oposições que originariam. Pode-se dizer que essas oposições seriam úteis, tanto para me fazerem conhecer os meus equívocos, como que, para que eu tivesse algo de bom, os outros pudessem, por esse meio, entendê-lo melhor, e como muitos homens veem melhor do que um só, para que, começando desde já a servir desse bem, eles me ajudassem também com as suas intervenções. Porém, apesar de conhecer que sou um sujeito a falhas e que quase nunca me fio nas primeiras ideias que me ocorrem, a experiência que possuo acerca das objeções que me podem ser feitas impede-me de esperar delas qualquer proveito, pois muitas das vezes já comprovei as opiniões tanto daqueles que considerava meus amigos, quanto de alguns outros que achavam que eu fosse indiferente, e até mesmo de alguns de quem eu sabia que a malignidade e a inveja se esforçariam bastante por revelar o afeto que ocultaria a meus amigos. Mas raramente aconteceu que alguém me objetasse algo que eu já não tivesse previsto, salvo se fosse coisa muito afastada do meu assunto. De maneira que quase nunca me deparei com algum crítico de minhas opiniões que não pudesse me parecer menos rigoroso e menos equilibrado do que eu mesmo. E jamais percebi tão pouco que, por meio das disputas que ocorrem nas escolas, alguém descobrisse alguma verdade até então ignorada, pois, na medida em que cada qual se esforça em vencer, empenha-se bem mais em fazer valer verossimilhança do que em avaliar as razões de uma ou de outra parte. E aqueles que foram durante muito tempo bons advogados, nem por isso se tornam melhores juízes. A respeito da utilidade que os outros obteriam da divulgação dos meus pensamentos, não poderiam também ser muito grandes, sendo que ainda não os levei tão longe que não seja necessário acrescentar-lhe muitas coisas antes de aplicá-los ao uso. E creio poder afirmar sem presunção que, se existe alguém que seja capaz disso, hei de ser eu mais do que outro qualquer. Não que não possa haver no mundo muitos espíritos melhores do que o meu, mas porque não se pode compreender tão bem uma coisa e torná-la nossa quando aprendemos de outrem como quando nós mesmos a criamos. O que é tão verdadeiro nessa matéria que, apesar de haver muitas vezes explicado alguns de meus conceitos a pessoas de ótimo espírito, enquanto eu lhes falava, parecia entendê-las muito claramente, contudo, quando se repetiam, percebi que quase sempre mudavam de tal maneira que não mais podia considerá-las minha. Com essa intenção, prazo muito pedir aqui às futuras gerações que jamais acreditem nas coisas que não forem apresentadas como provindas de mim, se eu mesmo não estiver divulgado. E não me surpreendem de maneira alguma as extravagâncias que se atribuem a todos os antigos filósofos, cujos escritos não possuímos, nem julgo, por isso, que os seus pensamentos tenham sido muito disparados. Porquanto eram os melhores espíritos de seu tempo, mas apenas julgo que não nos foram mal referidos, porque se vê também que quase nunca ocorreu que algum de seus seguidores os tenham superado, e tenho certeza de que os mais apaixonados dos atuais partidários de Aristóteles sentiriam felizes se tivessem tanto conhecimento da natureza quanto ele o teve, apesar de sob a condição de nunca o terem maior. São como a era que não sobe mais alto que as árvores que a sustentam e que muitas das vezes torna a descer, depois de haver alcançado o topo, pois tem a impressão de que também voltam a descer, ou seja, tornam-se de certa maneira menos sábios do que aqueles que abstivessem de estudar, aqueles que, não satisfeitos de saber tudo que inteligivelmente explicado no seu autor, querem, além disso, encontrar nele a solução de muitas dificuldades acerca das quais nada declarou e nas quais talvez jamais pensou. Contudo, o modo de filosofar é muito cômodo para aqueles que possuem espíritos bastante medíocres, pois a falta de clareza das distinções e dos princípios de que se utilizam é causa de que possam falar de todas as coisas tão ousadamente como se conhecessem e sustentar tudo o que dizem contra os mais perspicazes e os mais capazes que sejam por meio de persuadi-los. Nisso me afiguram parecidos com um cego para a luta, sem ficar em desvantagem como alguém que enxerga, preferisse fazê-lo no fundo de uma adega escura. E posso dizer que esses têm interesses que eu me abstenha de publicar os princípios da filosofia de qual me utilizo, pois, por serem muito simples e muito evidentes, como são,
faria quase o mesmo ao publicar-os que se abrisse algumas janelas e fizesse entrar a luz nessa mesma adega, para onde descem para lutar. Mas até mesmo os melhores espíritos não devem desejar conhecê-los, pois se almejam falar de todas as coisas com conhecimento e obter a fama de sábios, irão consegui-lo facilmente, satisfazendo-se com a verossimilhança que podem ser encontradas sem muito esforço em todas as espécies de matérias, do que procurando a verdade, que só se descobre pouco a pouco em algumas, e que, quando se trata de falar das outras, obriga a confessar sinceramente que nós as ignoramos. Tanto que preferem o conhecimento de um pouco de verdade à vaidade de dar a impressão de nada ignorar como dúvida preferível, e se pretendem seguir um desígnio parecido com o meu, não necessitam por isso que lhes diga nada além do que já disse nesse discurso, pois, se são capazes de avançar mais do que eu fui, com a maior razão, serão também capazes de encontrar por si próprios tudo que penso ter encontrado, ainda mais não havendo nunca analisado algo a não ser por ordem. Certamente o que ainda me falta descobrir é em si mais difícil e mais obscuro do que aquilo que pude anteriormente encontrar. E lhe seria muito menos prazeroso aprendê-lo por mim do que por si mesmos, além do que o hábito que adquirirão procurando um princípio de coisas mais fáceis e passando gradualmente às outras mais difíceis, ser-lhes-á proveitoso do que eles poderiam ser todas as minhas instruções. Porque, quanto a mim, cheguei à conclusão de que, a partir da juventude, me tivessem ensinado todas as verdades cujas demonstrações procurei depois, e se não tivesse dificuldade alguma em aprendê-los, talvez nunca soubesse algumas coisas, e ao menos nunca teria adquirido o hábito e facilidade que julgo possuir para descobrir outras coisas, conforme me esforço em procurá-las. E se existe no mundo alguma obra que não possa tão bem executá-la por nenhum outro, a não ser pela mesma pessoa que a iniciou, é naquela que trabalho. A verdade é que, no que diz respeito às experiências que podem servir para isso, um único homem não poderia ser suficiente para realizá-la todas. Mas não poderia também utilizar o proveito outras mãos, que não as suas, salvas dos artesãos ou das pessoas tais que pudessem pagar, e as que os vislumbre do dinheiro, que é um meio muito eficiente, faria executar exatamente todas as coisas que ele lhes determinasse, pois, no que diz respeito aos voluntários, que por curiosidade ou vontade de aprender pudessem se oferecer para o ajudar, além de geralmente apresentar-se mais promessas do que resultados, de fazerem apenas belas propostas, as quais nenhuma nunca obtém sucesso, desejariam inevitavelmente ser pagos pela explicação de alguma dificuldade, ou ao menos por cumprimentos e conversas estéreis, que lhes custariam sempre algum tempo, por pouco que fosse. E a respeito das experiências já realizadas pelos outros, ainda que desejassem lhes comunicar o que aqueles que as chamam de segredo jamais o fariam, são, na maioria, compostas de tantas circunstâncias ou ingredientes supérfluos que lhes seria muito difícil decifrar-lhes a verdade, além de que as encontraria quase todas tão mal explicadas ou mesmo tão errôneas, pois aqueles que as realizam esforçam-me para torná-las conforme com seus princípios, que existissem algumas que lhe servissem e não poderiam valer outra vez o tempo que teria de gastar a fim de escolhê-las. De maneira que, se houvesse no mundo alguém de quem se soubesse que seria com certeza capaz de encontrar as maiores coisas e as mais úteis possíveis para o público, e a quem, por esse motivo, os demais homens se esforçassem por todos os meios em ajudar na sua realização de seus intentos, não vejo que pudessem fazer mais por ele, e além de financiar as despesas das experiências de que precisassem, e de resto impedir que o seu tempo lhe fosse tomado por pessoas inoportunas, mas, além de que não imagino tanto a mim mesmo que queira prometer algo extraordinário, nem me alimente de ilusões como imaginar para que o público se deva interessar muito pelos meus projetos. Não tenho também a alma tão baixa que vá aceitar de quem quer que seja qualquer favor que possa julgar que eu não mereça. Todas essas considerações juntas foram motivo há 3 anos de que eu me recusasse a divulgar o tratado que tinha em mãos, e mesmo que eu decidisse não elaborar outro qualquer ao longo da minha existência que fosse tão geral nem do qual fosse possível conhecer os fundamentos da minha física.
Mas em seguida houve novamente 2 razões que me obrigaram a apresentar aqui alguns ensaios particulares e a prestar ao público alguma conta de minhas ações e dos meus intentos. A primeira é que, se não o fizesse, muitos que haviam sabido do projeto que eu alimentava anteriormente de mandar imprimir alguns escritos, poderiam imaginar que as causas pelas quais me abstivera disso fossem mais inconvenientes para mim do que para a realidade que o são. Pois, apesar de não apreciar a glória em excesso, ou mesmo, se me atrevo a dizê-lo, a odeio na medida em que julgo o contrário repouso, que estimo acima de todas as coisas, contudo jamais procurei esconder minhas ações como se fossem criminosas, nem usei muitas precauções para ficarem desconhecido, tanto por acreditar que isso me faria mal, como por saber que me provocaria uma espécie de inquietação, que seria, mais uma vez, contrária à perfeita paz de espírito que procuro. E, sendo que, por haver-me sempre mantido assim indiferente entre o cuidado de ser conhecido e de não sê-lo, não pude evitar adquirir certa reputação, julgando que devia fazer o máximo para me livrar, ao menos tê-la má. A outra razão que me obrigou a escrever o livro é que, vendo todos os dias mais e mais o atraso que sofre meu propósito de me instruir, por causa de um sem número de experiências que preciso realizar, o que me é impossível sem o auxílio de outra pessoa, embora eu não me lisonjeie tanto a ponto de esperar que o público tome grande parte de meus interesses, não quero faltar tanto a mim próprio que dê motivo aos que me sobreviverão para me censurar um dia de que eu poderia ter-lhes legado muito mais coisas bem melhores do que as que leguei, se não tivesse me descuidado tanto em fazê-los compreender que poderiam contribuir para os meus projetos. Eu acreditei que seria fácil escolher algumas matérias que, sem estarem expostas a muitas controvérsias, nem me obrigarem a expor mais do que desejo a respeito dos meus princípios, não deixariam de mostrar com bastante clareza o que possuo ou não possuo, o que posso ou não posso nas ciências. E quanto a isso, eu não poderia dizer se fui bem-sucedido e não quero predispor o juízo de ninguém falando eu próprio sobre os meus escritos, mas apreciaria muito que fossem analisados e que, para haja mais ocasião, suplico a todos aqueles que tiverem quaisquer objeções a fazer-lhes, que se deem ao trabalho de enviá-las ao meu editor, para que, sendo advertido, procure acrescentar-lhe ao mesmo tempo a minha resposta. Por esse meio, os leitores, vendo em conjunto uma a outra, julgarão tanto mais facilmente a verdade. Pois prometo jamais lhe dar respostas longas, mas apenas confessar meus equívocos de maneira franca, se os admitir, ou então, caso não consiga percebê-los, dizer simplesmente o que julgar necessário para a defesa das coisas que escrevi, sem acrescentar a explicação de qualquer nova matéria, a fim de não me enredar inapelavelmente entre uma e outra. Se algumas daquelas explicações que apresentei no começo de dióptrica e meteoros chocam de início por eu denominar as posições e parecer que não pretendo prová-las, que se tenha paciência de ler todo com atenção e espero que todos ficarão satisfeitos. Pois me parece que nelas as razões se seguem de tal modo que, como as últimas são demonstradas pelas primeiras, que suas causas, essas primeiras, o são reciprocamente pelas últimas, que são seus efeitos. E não se deve imaginar que cometo com isso o erro que os lógicos chamam de ciclo, pois, com a experiência, torna a maioria desses efeitos muito correta. As causas das quais deduzo não servem tanto para prová-los ou para explicá-los, mas, ao contrário, são elas que são provadas por eles. Não as chamei de suposições, são só para que se saiba que penso poder deduzi-las dessas primeiras verdadeiramente que eu expliquei mais acima, mas que deliberadamente não quis fazer para impedir que certos espíritos que imaginam aprender num dia tudo que um outro pensou em 20 anos, tão logo ele lhes diz 2 ou 3 palavras a respeito e que são tanto mais sujeitos a falhar e menos capazes da verdade quanto os mais penetrantes e vivos são.
não pudessem aproveitar a oportunidade para constituir alguma filosofia extravagante sobre o que acreditassem ser os meus princípios e que depois me atribuíssem a culpa disso, pois, a respeito das opiniões que são totalmente minhas, não as desculpo de serem novas, tanto mais que, se considerassem bem as suas razões, tenho certeza de que serão julgadas tão simples e tão de acordo com o senso comum, que parecerão menos extraordinárias e menos estranhas do que quaisquer outras que possam ter acerca dos mesmos assuntos. E não me envaideço também de ser o primeiro criador de qualquer uma delas, mas antes de não as ter jamais aceito, nem pelo fato de terem sido proferidas por outrem, nem pelo que possam ter sido, mas unicamente por razão fez com que eu as aceitasse. Se os artesãos não pudessem tão cedo executar a invenção que é explicada em dióptrica, não acredito que por causa disso se possa afirmar que ela é má, pois, sendo que é necessária habilidade e experiência para construir e ajustar máquinas que descrevi, sem que nelas falte componente algum, admirar-me-ia mais se eles conseguissem na primeira tentativa. Da mesma forma, se alguém conseguisse compreender num dia a tocar alaúde excelentemente apenas porque lhe foi fornecida uma boa tablatura. Se escrevi em francês, que é o meu idioma do meu país, e não em latim, que é o de meus mestres, é porque espero que aqueles que se servem somente de sua razão natural totalmente pura julgarão melhor minhas opiniões do que aqueles que só acreditam nos livros antigos. E quanto aos que unem o bom senso ao estudo, os únicos que desejo para os meus juízes, tenho certeza de que não serão de maneira alguma tão parciais em favor do latim que se recusem a ouvir minhas razões porque explico em língua vulgar. Ademais, não pretendo falar aqui a respeito dos progressos que no futuro espero fazer nas ciências, nem me comprometer em relação ao público com qualquer promessa que não esteja seguro de cumprir, mas direi unicamente que decidi não empregar o tempo de vida que me resta em outra coisa que não seja tentar adquirir algum conhecimento da natureza que seja de tal ordem que dele se possa extrair normas para a medicina mais segura do que as adotadas até agora. E que minha tendência me afasta tanto de qualquer tipo de outras intenções, especialmente das que não poderiam ser úteis a um sem prejudicar outros, que algumas circunstâncias me obrigassem a dedicar-me a eles. Não acredito que fosse capaz de obter êxito. Faço, então, aqui uma declaração que tenho plena consciência. Não poderá servir para me tornar famoso no mundo, mas tampouco tenho o menor desejo de sê-lo, e ficarei sempre mais agradecido àqueles em virtude dos quais desfrutarei sem estorvo do meu tempo, do que o seria aos que me oferecem os mais dignificantes empregos do mundo. Fim.